Olá, esse vídeo é a apresentação de trabalho de conclusão de curso do curso de Pedagogia da Univesp. Nós tivemos como tema Educação Antirracista a partir do ensino de História e Cultura Africana no Ensino Fundamental 2. Os integrantes do grupo são Gabriel da Silva Grisoli, Gabriela Reis de Araújo Tosato, Luísa Tavares Faria Freitas, Marlene de Azevedo Retameiro, Mislene Aparecida Queiroz da Silva e Paula Caroline de Pada, sob orientação do Gustavo Henrique Apolônia Guerra. Bom, a escolha do nosso tema, ela se deu por um desejo de alguns membros do grupo de aprofundamento, né? Alguns membros já tinham tido contato com essa questão étnico-racial num grupo de projeto integrador anterior, e esse desejo de entender mais como a escola pode contribuir para aumentar, né, essa visibilidade, essa identidade dos povos africanos, né, da cultura africana e afro-brasileira, considerando que nós temos uma história no Brasil de mais de 300 anos de apropriação do trabalho escravo, né? Então, esses povos vieram para cá e constituíram grande parte da nossa história. E mesmo após a abolição da escravatura, esses povos não tiveram o devido reconhecimento, tanto da sua cultura quanto da sua história. E os povos que vieram e se originaram disso ainda sofrem com o racismo. Então, nosso grupo, né, levantou essa reflexão em uma escola municipal da rede de São Paulo e tem como objetivo trazer essa reparação, né, ou ver como é possível reparar esses danos históricos a partir da educação. Falando um pouquinho da nossa revisão bibliográfica, alguns pontos importantes, alguns documentos importantes são a Declaração Universal de Direitos Humanos, que traz em seu texto o direito à liberdade de cada indivíduo, e rejeita qualquer prática de exploração ou supremacia de uma nação sobre a outra. Também a Lei 10.639, que garante a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no Brasil, e acrescenta o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Silvio Almeida e Kabengele Mulanga, eles vão falar um pouquinho sobre raça e racismo. Silvio Almeida, ele traz a questão do racismo estrutural, explica o conceito de racismo estrutural, e Mulanga, Kabengele Mulanga, ele fala um pouquinho da questão do colorismo. O quanto uma pessoa negra de pele clara, ela tem maior ascensão social do que uma pessoa negra de pele escura. Também é importante citar o Currículo da Cidade para uma Educação Antirracista, que é o documento mais atual para nortear as práticas pedagógicas da realidade que nós escolhemos, que é a realidade da Secretaria Municipal de Educação. O jornal El País, ele traz informações sobre o IBGE e o quanto nos últimos anos as pessoas negras têm se autodeclarado negras, muito mais do que em anos anteriores. E, por último, Chimamanda Ngozi, que ela vai falar um pouquinho sobre o perigo de uma única história. E o quanto é mais importante a história da África ser contada a partir da África. Né? E aí a gente pode trazer a história dos afro-brasileiros ser contada também a partir dos afro-brasileiros. E não apenas a visão eurocêntrica, que foi algo que nós tivemos aí por anos e anos na nossa história, perpetuado na nossa história no Brasil. Falarei um pouco da nossa metodologia. Após a escolha do tema, o grupo partiu de pesquisas bibliográficas para identificar estudos acadêmicos relacionados à proposta com o objetivo de respaldar a pesquisa de campo que foi realizada na EMF Dr. José Kaufmann, escola escolhida para observação de práticas dentro da temática antirracista. Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram pesquisa de referencial teórico, análise e observação do cotidiano da EMF Dr. José Kaufmann, em relação à educação antirracista.
análise do projeto político-pedagógico da unidade e entrevista não estruturada com os profissionais da unidade. A pesquisa teve caráter qualitativo, relacionando o referencial teórico com a realidade da escola estudada. A pesquisa buscou levantar dados da Prefeitura de São Paulo sobre a temática, visto ser o contexto educacional escolhido, em especial o currículo da cidade, para uma educação antirracista, publicada em 2022. Ampliando o referencial teórico, o grupo também pesquisou estudos acadêmicos relacionados às questões étnico-raciais voltadas para a educação antirracista no Ensino Fundamental 2, para depois fazer análise e conclusões. Cenário histórico e legislação. Aqui nós vamos explorar a importância da educação antirracista no Brasil. E para entender isso, nós devemos olhar por um contexto histórico, o que nos trouxe até aqui. Um passado de escravidão, divisão racial, apagamento cultural e retirada dos direitos. Esses períodos de exploração se assemelham ao Holocausto, mas ao contrário deste, a escravidão foi ensinada como uma visão eurocêntrica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela nos remete a essa história, enfatizando a necessidade de lembrar os direitos de todos. E no Brasil, o racismo e a segregação ainda persistem. Exige políticas que promovam a igualdade e enfatizem o direito de todos, independentemente da sua raça, em conformidade com a Declaração dos Direitos Humanos. No entanto, o país ainda enfrenta desafios no combate ao racismo estrutural. As leis da Constituição Federal de 88, a cultura afro-brasileira, que são passos importantíssimos para romper com a visão eurocêntrica e construir uma identidade genuína com base na história. Raça e racismo. A população racialmente é diversificada. Ela abrange grupos étnicos diversos em uma sociedade. A raça é uma construção social e não é biológico, usada para categorizar as pessoas com base nas características físicas. E o racismo persiste com a discriminação e desigualdade racial. O desafio é promover a igualdade e combater o racismo através da educação antirracista, que promova políticas inclusivas para a coexistência justa e pacífica. E esse TCC, ele analisa esses aspectos na sociedade diversificada. Educação antirracista. A educação antirracista é uma prática pedagógica que visa combater o racismo estrutural, promover a igualdade racial e valorizar a diversidade étnico-racial da sociedade. Isso porque, após a colonização portuguesa, os povos originários e os povos escravizados que foram trazidos para cá sofreram um apagamento cultural e das suas histórias, como uma forma de desumanização, e isso se perpetuou na forma em que a história passou a ser contada. O colonizador apaga, então, a cultura e a visão de mundo dos povos colonizados, enquanto reforça a sua própria cultura. Isso leva a uma supressão do conhecimento, das tradições e das imagens dos povos colonizados, substituindo-as, então, pelas do colonizador europeu. Com o crescimento das lutas dos movimentos negros e o crescimento de novas produções acadêmicas sobre as questões relativas às diferenças étnicas, ao multiculturalismo e às identidades culturais, os estudos sobre essas relações étnicos raciais vêm se projetando no espaço acadêmico e nesses movimentos sociais, a ponto, então, de finalmente interferir de forma concreta nas políticas públicas e nas ações governamentais. Com isso, então, a respeito dos objetivos para uma educação antirracista, a Secretaria Municipal da cidade de São Paulo lançou em 2022 o currículo da cidade para uma educação antirracista. Trouxemos ainda o referencial de Chimamanda, que traz no seu livro O Perigo de uma História Única, essa influência no imaginário popular e no conceito que vai se formando a partir de histórias contadas por meio de uma única perspectiva. A educação antirracista no Ensino Fundamental 2. O Ensino Fundamental 2 é a fase na qual se passa da infância para a pré-adolescência e depois para a adolescência.
É a época de descobertas dos conflitos relacionados à identidade e à autoestima. O estudante passa a lidar, então, com questões relacionadas à sua identidade. Com isso, para trabalhar as questões de identificação da população negra com as suas raízes e ancestralidade, além de trabalhar também na população branca o respeito e admiração à diversidade, a educação no Ensino Fundamental 2, por meio do Currículo Paulista e atendendo à Lei 10.639 de 2003, se propõe a incluir histórias e culturas afro-brasileiras e africanas, combater o racismo estrutural, a valorização da diversidade étnico-racial, a discussão sobre racismo e discriminação, uma formação de professores contínua e a inclusão dos diversos povos indígenas nas temáticas. A educação antirracista desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela visa equipar os alunos com conhecimento e habilidades necessárias para combater o racismo e contribuir para a construção de um Brasil mais inclusivo e respeitoso com a diversidade étnico-racial. Além disso, essa abordagem ajuda a formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades e promover igualdade racial em todas as esferas da sociedade. Agora eu vou falar sobre o ensino de História e Cultura Africana. A história e cultura africana são elementos fundamentais para a construção de uma educação antirracista e inclusiva dentro das escolas. A partir do estudo desses temas, é possível compreender os processos históricos de colonização e escravidão que moldaram a formação da sociedade brasileira, assim como valorizar e respeitar a diversidade cultural e étnica presente em nosso país. Como afirmou o educador Paulo Freire, a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas que vão mudar o mundo. É imprescindível que o ensino de história e cultura africana esteja presente no currículo escolar, a fim de promover uma reflexão crítica e consciente sobre o passado e, consequentemente, transformar o presente em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Esse ensino visa resgatar a importância e a contribuição dos povos africanos e afrodescendentes na formação da identidade brasileira, buscando despertar o respeito, a valorização e a igualdade entre todas as etnias. Segundo a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e afro-brasileiras nas escolas, o objetivo é promover o conhecimento e o valor das contribuições dos povos africanos nas áreas social, econômica e política das culturas brasileiras. Quando Adichie nos alerta sobre o perigo de uma única história, é porque se nada for feito, ela passa a ser uma verdade absoluta e apaga as demais. Mesmo a escola sendo laica, não é difícil notar que diferentes instituições de nossa sociedade são permeadas por um tipo de religiosidade em detrimento e negativação de outras. O mesmo na cultura e nas festas populares. Uma escola não deixará de ser laica se apresentar formas diferentes de religiosidade, livres de julgamentos e críticas, com o objetivo apenas de promover o conhecimento dos povos, das crenças e formas de pensar. Este é apenas um dos exemplos possíveis. Ele pode aparecer em diferentes áreas do conhecimento. Falando um pouquinho sobre ações possíveis, no último mês de setembro de 2023, o MASP promoveu um curso online cujo tema foi Percursos Pedagógicos Afro-Brasileiros e Indígenas na Escola. A importância de explorarmos a história de protagonismo, da riqueza cultural e evitar a repetição de sofrimentos que o olhar viciado da sociedade insistem em repetir. O curso também trata sobre algumas práticas possíveis de serem feitas na escola. Dá exemplo da atividade Como Eu Sou e Como Eu Gostaria de Ser, também oficinas de musicalização infantil, e fala a respeito da crespogogia, que é o trabalho pedagógico realizado para a aceitação do cabelo crespo, e sobre penteados e história deles. E foi observado também que muitas professoras e professores passam por transição capilar ao fazer esse trabalho.
Outro ponto importante tratado é a questão da religiosidade trabalhada e despida de qualquer preconceito. Relato e reflexão sobre a ação realizada na EMEF do Dr. José Kaufmann. Falando sobre a unidade escolar escolhida, é uma escola da Prefeitura de São Paulo e possui cerca de 900 alunos. Tivemos acesso ao projeto político-pedagógico e, dentre os seus objetivos, está o trabalho para uma educação antirracista, prevenção ao bullying e qualquer tipo de preconceito. Ouvimos relatos dos profissionais de educação e, dentre os relatos, estava de uma professora de matemática que faz uso do jogo Mancala em suas aulas, também a percepção de muitos professores sobre os alunos não se reconhecerem como negros ou afrodescendentes. E um relato específico sobre a prova São Paulo, realizada neste mês, na qual os alunos responderam um questionário socioeconômico, e uma das questões trazia a questão da raça e da etnia. E muitos alunos não sabiam o que responder e olhavam apenas para o tom de pele. Dentre as ações acompanhadas, destacamos a confecção das bonecas Abaiomis, símbolo de resistência negra. Ações futuras, a escola prevê um leituraço, que será feito no mês de novembro, com escolhas de livros e rodas de leitura, e apresentações no dia 11 de novembro das bonecas Abaiomis e oficinas de turbãs. Por último, a comunidade escolar rejeita o trabalho com as questões afro apenas no mês de novembro e entende que a educação antirracista deve ser realizada durante todo o ano letivo. Agora falaremos um pouco sobre as nossas considerações finais. Esse trabalho aborda a construção social da raça, destacando como as características físicas foram historicamente usadas para discriminar e oprimir grupos étnicos. O racismo se manifesta de várias formas, desde discriminação individual até sistemas institucionais que perpetuam desigualdades raciais. O Brasil tem uma história de exploração racial resultando em desigualdades econômicas, educacionais e sociais, com o racismo estrutural enraizado nas instituições. O discurso que indica a visão de que esse povo foi escravizado por outra cultura e comercializado é extremamente recente, e a transformação do discurso é essencial para dar aos povos tradicionais, indígenas e africanos, o reconhecimento e valorização de sua cultura. No entanto, o país também tem uma história de movimentos antirracismo, com organizações negras desempenhando um papel significativo na promoção da igualdade racial. A diversidade étnica e cultural do Brasil é fundamental para a sua identidade nacional, refletida na música, dança, culinária e religiões afro-brasileiras. O combate ao racismo exige políticas públicas afirmativas para promover a equidade de direitos e oportunidades, juntamente com a valorização da cultura negra. A educação antirracista é essencial para reconectar o povo brasileiro às suas raízes africanas e promover a compreensão da história e culturas africanas. A EMEF Dr. José Kaufmann demonstra práticas que estão em consonância com uma educação antirracista no ensino fundamental 2, focando a história e cultura africana em várias áreas de conhecimento. A Lei 10.639, de 2003, trouxe a obrigatoriedade de abordar esses temas na escola, impulsionando a busca pelo conhecimento e autoconhecimento entre os profissionais de educação. O patrimônio da ancestralidade negra não é apenas estético, mas um ato de reconhecimento das tradições antigas. A educação antirracista visa desconstruir estereótipos e permitir que os estudantes acessem a riqueza cultural africana, contribuindo para uma sociedade mais igualitária. Por fim, o racismo é uma construção social prejudicial, e a educação antirracista desempenha um papel crucial na promoção da igualdade e na reconexão com as raízes africanas, enriquecendo a compreensão da cultura e história africanas, e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.